O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 6, 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Muito bem, nós acabamos de escutar o Evangelho de hoje e o Evangelho nós estamos seguindo há alguns domingos atrás o capítulo 6 de João, não é isso? E o capítulo 6 de João está centrado essencialmente no pão, logo na Eucaristia. O capítulo 6 de João é típico, falando sobre a Eucaristia. E nós lembramos que nos domingos anteriores nós lemos a multiplicação dos pães, nós lemos em outros momentos em que Jesus se refere àquele pão do seu tempo, já profetizando o que vai acontecer, o que ele vai fazer na quinta-feira da Semana Santa, tá? E hoje, nas leituras de hoje, mais uma vez uma referência a este pão, tá? Alusão que nós já encontramos em vários momentos no Antigo Testamento. Por exemplo, a primeira leitura mostra como Deus se preocupa em oferecer aqui aos seus filhos, dia do Pai, Deus que é Pai, ele se oferece aos filhos um alimento que dá vida, se preocupa com a vida. Então, tanto no pão cozido sobre as pedras quentes, como era de costume fazer no deserto, não é? Ou enterrado na areia, nas cinzas, não é? Ou na bilha de água, com que Deus, ele refaz, então, as forças aí do profeta Elias. Estamos falando aqui na primeira leitura. Deus, ele se manifesta como um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus que tem uma solicitude muito grande como pai para com os seus filhos. Anima, não é, os profetas, dá força para testemunhar, mesmo nas dificuldades, mesmo no desânimo. Aliás, o pedido que o profeta faz aí no versículo 4 é escandaloso, não é? O que ele pede? Ele pede a morte, é isso? É um escândalo. Quem não conhece o porquê que ele está pedindo a morte, a lamentação do profeta, além de caminhar no deserto,
mas a principal lamentação dele é porque não foi ouvido, porque não conseguiu atingir o seu objetivo, não é? Ele, pelo menos, aparenta a ele que não atingiu o objetivo de fazer o povo escutar a verdade de Deus. O profeta é o mensageiro de Deus. Então, ele lamenta muito. Por isso, o pedido aí reflete o seu profundo desânimo, a desilusão, a angústia. O profeta, o desespero, não é? É uma cena muito tocante nessa leitura, que nos recorda exatamente que o profeta é um ser humano e por isso está condenado a fazer uma experiência da fragilidade humana. Se os outros achavam, ou não os profetas que são chamados, né, se acham com altos poderes por ter sido escolhidos por Deus, o homem de Deus, o profeta de Deus, ele não pensa assim. Mas os outros o veem desta forma, como um homem ou uma pessoa, né, porque pode ser uma profetisa também, né, uma pessoa que, como foi chamado por Deus, está acima de tudo, no sentido de não tem fraqueza, não tem, né, não lhe vai faltar energia muita. E aí nós vemos aí o profeta Elias nesta situação. Então é uma história que se repete porque é natural. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação assim, não é? Nesses sentimentos aqui que nós vemos do profeta. E não é tão difícil da gente exemplificar ou falar isso hoje, quando atravessamos esse tempo de pandemia, não é? Situação horrível. Então, quando a gente pensa a linguagem do profeta, não é? Aflito. Então, nós podemos lembrar que muitas pessoas vivem aflitas nesta situação, não é? Mas o destaque de hoje, como todo o capítulo de João, é o quê? É o pão, é o alimento. Assim como o profeta Elias, ele recebe o alimento, a força de Deus, simbolizada ali no pão, nós também devemos ver em Jesus um alimento dado por Deus. Se o alimento misterioso, que não esconde o que é um mistério porque vem de Deus, não é? O maná a que se refere o Evangelho, como também o pão dado a Elias, nós também devemos ver em Jesus um alimento dado por Deus para alimentar a nossa caminhada. E realmente é uma caminhada. O profeta Elias, ele está fazendo uma travessia, né, uma peregrinação entre o Monte Horebe e o Sinai, ou o Monte Sinai ao Monte Horebe. Então, ele se encontra nessa situação aí, durante essa peregrinação, que é o símbolo da vida de todos, e todos passam por essa partida de um lugar para chegar a outro. O nosso destino é o quê? É o céu. Então, nós estamos também nesta travessia. A vida é esta travessia. E a leitura vem mostrar perfeitamente que nós nos encontramos e nos encontraremos também numa determinada situação bem parecida como a que o profeta está, não é? E muitos não têm força ou não conseguem superar a fraqueza, como aqui se manifesta no profeta, na nossa vida de hoje, na nossa vida atual. Muitos não conseguem pedir a ajuda de Deus. Muitos não buscam a ajuda de Deus. Muitos não procuram o alimento de Deus, e aí definha de tal forma que não só pede o fim da vida, mas tira a própria vida. O que falta, então, para não se tirar a vida? Buscar a Deus, mesmo na profunda lamentação. A vida de oração, a vida da leitura da palavra de Deus, a vida de oração, o retiro. É necessária essa busca de Deus para que a gente se fortaleça. O fundo do poço pode chegar para qualquer um, mas a força está em Deus. Nós temos tantos meios, não é, que leva até Deus. Nós temos, por exemplo, eu posso citar aqui o CVV,
centro de valorização à vida, não é, que é um telefone muito especial quando a pessoa está muito angustiada, então pensando, a gente chama de besteira, né? Tirar a vida, e aí então liga para aquele número. Infelizmente eu não estou com o número na cabeça, não sei se é 188, mas de qualquer forma é o bizu. Já passei a ideia aqui, então é só procurar, CVV, então a gente descobre o número. Aquela pessoa que está lá atrás do telefone, no outro lado da linha, vai lhe estimular a erguer a cabeça. São os profetas, os mensageiros de Deus de hoje, tá? A erguer a cabeça, falar de Deus, falar do bem, falar da valorização da vida, e você pode tirar isso da cabeça, tá? Então a gente vê que essa fragilidade, né, pedir o fim da vida é uma coisa humana também. Vê o profeta, um homem de Deus, é uma coisa humana. O legal está em o que eu vou fazer nessa situação. Eu não vou entrar na prática daquele desejo que até o demônio gosta disso, né? Fica atiçando, empurrando cada vez mais a pessoa para o buraco. Busca Deus, oração, conversa com o outro. A quem a gente menos espera pode dar uma palavra de conforto, pode dizer uma palavrinha ou uma frase que pode fazer a gente erguer a cabeça, não é? Então, além desses socorros que nós temos hoje, nós temos que tomar consciência aqui no Evangelho. Jesus nos alimenta para a vida sem fim, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, por toda a sua vida dada até a morte. Jesus passa por isso, não é? Na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, Deus ele ensina aqui o povo por meio do profeta, por meio dos escribas, né, que explicavam a lei, inclusive no tempo de Jesus, mas estes ensinamentos humanos, ou seja, esses mediadores humanos, nem sempre eles são fidedignos, são fiéis 100%, não é? Com Jesus é diferente. Agora com Jesus ele vai ser diferente. É a nova aliança, quando o pão, o alimento, é consagrado no altar, Jesus diz o quê? Este é o sangue da nova e eterna aliança, tá? Ele é a nova aliança. Agora todos serão ensinados por Deus. João 6,45, o versículo 45 do Evangelho diz o seguinte, veja só, ele diz assim, todos serão, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Se cremos que Deus está conosco, a gente não pode esquecer que, principalmente nos momentos de desespero, ele se encontra conosco, tá? Mais próximo de nós, ele permanece quando se encarna na pessoa de Jesus, não é? Também Jeremias 31, 33 diz assim, esta é a aliança que farei com meu povo, colocarei minha lei em seu peito, escreverei em seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Isto é, por Jesus, por meio de Jesus, porque em Jesus, Deus mesmo, ele se dá a conhecer. Deus se revela na pessoa de Jesus totalmente, não é? João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revela Deus foi seu Filho único, que está junto do Pai. João, capítulo 1, versículo 18. Então, Deus está no meio de nós pelo Filho. E Deus quer permanecer conosco mais intimamente quando o faz pela Eucaristia. Aliás, eu não consigo entender como outros cristãos não católicos não dão o devido valor à Eucaristia. Porque tudo que se lê é colocado ao pé da letra, até o que não se deve, sem se aprofundar, é colocado ao pé da letra. E por que não coloca ao pé da letra o que está aqui no Evangelho de hoje? 4 vezes, Jesus diz, olha aqui o Evangelho, eu sou o pão que desceu do céu, versículo 41,
Versículo 48, eu sou o pão da vida. Versículo 50, eis aqui o pão que desceu do céu. Versículo 51, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer não morrerá. Eu ressuscitarei no último dia. Então, em 10, não é, do capítulo 41 a 51, são 10 versículos, Jesus insiste por 4 vezes, eu sou o pão. Aqueles pães lá que a gente se refere no Antigo Testamento, era só uma figura, uma profecia do que será o verdadeiro pão. Jesus é o verdadeiro pão. A Eucaristia. Então, eu não sei por que os cristãos não católicos não levam isso ao pé da letra, não é? Sai da boca de Jesus, eu sou, este aqui é o pão que desceu do céu. Este, tá? Está falando dele mesmo, tá? Eu sou o pão vivo descido do céu. É o próprio Jesus, 10 versículos, 4 vezes Jesus insiste. Então, estamos no caminho certo. Se reunir para se alimentar da palavra de Deus, ainda não basta. É necessário também comungar com Jesus. A Eucaristia é essa comunhão com Jesus. A Eucaristia. Jesus, ele se dá em alimento, ele é o verdadeiro pão. E é interessante como o alimento, ele tem a sua função. Qual é a função do alimento? É a mesma daquele pão da primeira leitura, que é dar força ao profeta. A Eucaristia é o pão que dá força ao cristão. Exatamente, precisamente, para superar as mazelas da vida. Como o profeta Elias, debaixo, completamente, ele se alimenta do pão de Deus. Nós também devemos nos alimentar do pão de Deus, o próprio Jesus, a própria Eucaristia, para a gente superar as mazelas da nossa vida, as forças da nossa vida. Não podemos ver a Eucaristia como um remédio de farmácia, ou como um ponto de magia. Comunguei, vou ficar curado de tudo. De jeito nenhum, não é assim não. Ele vai nos alimentar, nos dar forças. A Eucaristia, o próprio Jesus dentro de nós, vai nos revelar a verdade em nosso coração. O uso dos medicamentos, das vacinas, não é? Das pessoas que assim o receberam a sabedoria para ter conhecimento e desenvolver para nós. É Deus que está lá. Deus é tão poderoso e sapiente que até aquelas pessoas grandes, cientistas e sábios, desenvolvem medicamentos e vacinas e tudo mais, não é? Que nem tem fé em Deus, ou não quer dizer, mas Deus está se utilizando dele para que nós possamos ter vida. E a Eucaristia proporciona isso, visto que a Eucaristia nos incentiva a ter um encontro com Deus, e esse encontro que logo passa pelo próximo. Eucaristia também é comunhão. Capítulo 6 de João é maravilhoso. Discurso sobre a Eucaristia. É comunhão, é fração de vida. Olha a multiplicação dos pães. Todo mundo partilhando, todos juntos. A Eucaristia é maravilhosa. Eu não consigo entender por que não se leva realmente isto ao pé da letra. É palavra de Jesus. Ele não mandou recado para ninguém, não. Ele mesmo se dá como alimento. Ele diz aqui 4 vezes, eu sou o pão da vida. Então, vamos crer e buscar Jesus na Eucaristia. Só assim nós temos forças para superar as dificuldades, as preguiças. Isso é tão claro na liturgia de hoje que é uma insistência que a gente vê até aqui na segunda leitura. A segunda leitura, o apóstolo, ele chega a especificar aqui que o azedume da vida, a irritação, os rancores, os insultos, né, as violências, as más línguas, a inveja, o orgulho, a mesquinhez, deve ser totalmente banido da vida do cristão. Tem que deixar o homem velho de lado.
O homem novo, o batizado, o cristão verdadeiro, esses vícios são manifestações do homem velho. Não cabe na existência do homem novo, do Filho de Deus, do batizado, não é? Porque pelo batismo ele foi marcado com o selo do Espírito, aspas, palavras aí do apóstolo, não é? São Paulo. Então, quando escreve aos Efésios, segunda leitura. Então, quando na nossa vida pessoal ou comunitária nós nos deixamos levar pelo rancor, pelo ciúme, pelo ódio, pela violência, pela mesquinhez, não é? Quando magoamos os irmãos que nos rodeiam, então nós estamos a ser incoerentes com o compromisso de cristão. A Eucaristia nos ajuda a entender isso. Jesus Eucarístico, pão da vida, nos ajuda a entender isso. Daí o sentido de comunhão. A nossa comunhão tem que ser total. Comunhão com o próximo para estar em comunhão com Deus. Comunhão com Jesus para estar em comunhão com o próximo. Entenderam? Vamos pedir a Deus essa graça, então, para que a gente tenha essa consciência e essa comunhão com Ele e com o próximo. Amém? Louvado seja nosso Jesus Cristo.